Sabe aquelas histórias que parece piada pronta até você ver o cara jogar? Então, por anos o futebol brasileiro teve uma anomalia genética dando show nos gramados. Um centroavante que, de longe, parecia que ia cansar só de atravessar a rua, mas quando a bola chegava, virava um terror. Um giro curto, domínio calmo, um corte seco e uma batida de primeira que ninguém respeitava até a bola parar no fundo das redes. Esse cara era o Walter, um jogador que precisou se superar desde a infância. Walter veio do Coque, local com o pior IDH de Recife. Na infância dele, sobreviver já era um campeonato diário. A mãe, Dona Edith, vendia perfume de porta em porta, e tinha um dia que era isso ou o básico em casa. E ali no meio daquela batalha, tinha um menino que vivia agarrado na bola, e que ganhou um apelido bem simbólico, Kiko, do Chaves, porque era bochechudo e apaixonado por futebol. Só que Walter carregou a vida inteira uma contradição. Ele tinha talento demais e disciplina de menos. Isso não é hate, é literalmente o tema da carreira dele, porque o próprio Walter, anos depois, vai falar abertamente de problemas com peso, de ansiedade, de descontar na comida e de como isso travou decisões, sequência e até a saúde do corpo dele. Quando ele é revelado para o grande público, ele passa pelo Inter e chega a fazer parte de um elenco que conquista a Libertadores. E aí aparece aquele roteiro clássico: a Europa cresce o olho, então chama o jogador. Em 2010, o Porto paga uma grana pesada por ele, num contrato longo, 6 milhões de euros por 75% dos direitos, com vínculo até 2015. Para muita gente, ali era o agora vai pro Brasil, pro Porto e depois para a elite europeia. E para ser justo, o Walter no Porto não foi nada. Ele coleciona títulos grandes por lá, Liga Europa, Português, Taça, só que ele viveu aquele cenário cruel, elenco forte, concorrência absurda e um time que cobra muito físico. E aí o tema do peso vira uma sombra constante. Ele alterna momentos bons, gols e ao mesmo tempo dúvidas, empréstimos, idas e vindas. A virada de chave e o período mais lendário do Walter acontece quando ele volta pro Brasil e cai no Goiás, porque é exatamente o contraste que parece impossível. O cara chega com fama, com crítica, acima do peso e simplesmente resolve jogar bola. Em 2012, ele vira a peça central do Goiás e ajuda na campanha do título da Série B, com ele terminando como artilheiro do clube na competição. E aí vem 2013, que é o ano em que a lenda do gol de impossível estoura no Brasil. O Goiás faz uma campanha forte e o Walter vira protagonista. E não é protagonista de meme, é protagonista real. Ele vira assunto nacional, entra em debate de convocação para a seleção brasileira e tem muita gente olhando e falando: se ele tivesse aqui há um tempo atrás, eu acho que ele estaria na seleção junto com o Fred. Porque ele não era só o cara do gol, ele era o cara do giro, do passe curto, do pivô bem feito, do toque que desmonta o zagueiro e da finalização de primeira que era letal dentro e fora da área. E tem um símbolo perfeito desse auge, a bola de prata. Na época, organizado pela revista Placar, também ganhou o troféu Armando Nogueira, que é dado para o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, além de ter ficado em segundo lugar da bola de ouro, perdendo para Everton Ribeiro. E isso diz muito, porque não é um título de carisma, é um prêmio em cima do desempenho do jogador. Um atacante do Goiás, com aquele perfil, virando o nome do campeonato. Ele mesmo já admitiu que estava acima dos 111 quilos, e mesmo assim, estava ganhando a bola de prata e virando manchete. É a definição de talento segurando a estrutura nas costas. Só que ao mesmo tempo, é a conta chegando. Corpo cobra, articulação cobra, e manter o alto nível fica cada vez mais caro pro físico. Aí quando ele sai do Goiás e vai pro Fluminense, Walter parecia pronto para virar estrela de vez. Time grande, Maracanã, vitrine, e logo na estreia ele faz gol em Fla-Flu, num 3-0 que já coloca ele no colo da torcida. É aquela entrada com o pé na porta que dizia: eu cheguei. Só que Walter também sempre foi personagem. Teve um momento que ele entrou no papo do peso de um jeito quase que provocativo. Chegou a dizer publicamente que iria deitar e rolar nas partidas. Tá confirmado pro jogo, Altão? 100%. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar. 3-2, deitando e rolando. Deita e rola o Walter! Como se quisesse ironizar o assunto. E isso é muito Walter. Ao mesmo tempo que ele sofre com o tema, ele tenta tratar com humor, com teimosia, com orgulho. Depois no Atlético Paranaense, tem mais um recorte que parece o roteiro pronto. Ele passa por jejum, cobrança, e quando finalmente sai o primeiro gol do ano, ele solta uma piada que vira manchete. Pelo esse momento importante na minha vida, e logo na final fiz gol. É igual que eu falei, grande jogador aparece na grande final, graças a Deus apareci hoje. E você brincou que hoje acabou
jejum de gols e também comida também não vai ter jejum hoje. Não, hoje eu tô liberado. Hoje é 5 coxinhas, pode hoje. 5 coxas. Fala em sair da dieta e até brinca com a coxinha. E o melhor, em 2016 ele tem participação direta na final, com gol e assistência no título estadual contra o Curitiba. Ou seja, mesmo com tudo atrapalhando, o talento sempre dava um jeito de aparecer. Mas depois do auge, a carreira do Walter vira montanha-russa. Volta ao Goiás, passa por outros clubes, tenta reencontrar sequência. Só que o corpo vai cobrando e os capítulos fora de campo começam a pesar também. Em 2018, por exemplo, ele se envolve numa confusão em Maceió e acaba detido após um episódio envolvendo arma de brinquedo, num caso amplamente noticiado na época. E se você acha que isso já é pesado, mais tarde Walter conta que passou por um período bem duro, problemas pessoais, sufoco financeiro, escolhas erradas e até 2 anos de suspensão por doping. Tudo isso somado à luta com peso. É o tipo de depoimento que mostra como escolhas erradas podem virar seu mundo de ponta cabeça e mudar a percepção que as pessoas têm a seu respeito. Walter deixou de ser o meme do gordinho e virou a história de um cara tentando não afundar. Só que Walter também tem um lado muito humano e persistente. Ele continua tentando recomeçar. Em 2025, por exemplo, tem relatos que o cara tá fazendo a pré-temporada como não fazia há anos e perdendo 45 quilos para poder ser relacionado de novo, falando abertamente que precisou de rotina, treino e ajuda profissional, porque sozinho não estava dando. E mais, ele chega a falar em bater 93 quilos, o menor peso dele como atleta profissional. E hoje, quando você olha pro Walter, dá pra contar 2 histórias ao mesmo tempo. A do atacante que poderia ser top de prateleira por algum tempo e a do cara que lutou a vida inteira contra o inimigo que não marca a zona e não faz faltinha, marca por dentro. Porque quando o Walter estava bem, ele era simplesmente absurdo. Um centroavante de toque fino, arranque curto e uma malícia dentro da área que fazia o zagueiro sumir com um giro. Então eu te pergunto, se o Walter tivesse tido constância física, ele teria virado nível seleção de verdade? Comenta aí e se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve. Valeu e até o próximo vídeo.